Bom, ontem foi um dia importante, né? Ontem foi um dia D, aliás, um dia F, um dia de Fux. E foi um voto que o Luiz Fux deu, que demorou uns 4 dias, né? Eu não sei como ele conseguiu, 4 dias de voto. Ele começou às 9 horas da manhã, ele atravessou toda a programação da Band News FM, e se a Larissa Biscaia ainda trabalhasse na madrugada, talvez ela ainda dissesse: acabou o voto do Fux. Ou então eu estou indo embora às 7 da manhã, Luiz Fux está terminando de votar, porque demorou o dia inteiro votando, né? E o fato é, ontem foi um dia de Fux, porque todo o noticiário foi em torno do voto do Fux, o noticiário noturno foi em torno do voto do Fux, o noticiário de hoje pela manhã foi em torno do voto do Fux, e como a ministra Carmen Lúcia começa a votar quando a gente estiver saindo daqui, o Alta Frequência estiver começando, às 2 horas da tarde, está marcado para ela começar a votar, só vamos sentir uma mudança na agenda quando ela começar a falar, porque todo mundo vai querer prestar atenção. Por quê? Se Carmen Lúcia seguir o que Alexandre de Moraes e Flávio Dino definiram, já forma a maioria para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então já se define uma condenação. E ela pode, como são 8 réus, definir que alguns são culpados, outros são inocentes, todos são culpados, a gente não sabe. Vamos acompanhar. Há muita expectativa, mas não tanta quanto havia em relação ao voto do Luiz Fux. Esse sim. E ele deu um voto de uma qualidade assombrosa. Aqueles que defendem a condenação de Jair Bolsonaro e aqueles que defendem a absolvição de Jair Bolsonaro, principalmente, e isso é importante, entre os que defendem a condenação do Jair Bolsonaro, você conversa com os advogados e eles falam: é inacreditável o que esse homem trabalhou. Construir um voto daquele leva pelo menos um mês ou mais, como se fosse um grupo trabalhando. E ele, aliás, ele fala no voto dele que ele reuniu uma equipe para dar o voto. Ele tinha profissionais só lendo as provas, tinha gente checando jurisprudência, gente falando, pegando autores internacionais, pensadores. Ele construiu um voto, ele citou gente da melhor qualidade para sustentar o ponto de vista dele. Outros, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, não deram votos do mesmo quilate para condenar. O que não significa que Jair Bolsonaro seja inocente. Significa que o voto do Luiz Fux é inacreditável. E nesse sentido, ele deu um soco na boca do estômago do Alexandre de Moraes. Foi uma aula de direito. Os apaixonados pelo Alexandre de Moraes, aqueles que acham que não há o que falar, porque se você falar do Alexandre de Moraes, você já está sendo bolsonarista, vão dizer que o voto do Luiz Fux é ridículo. O voto do Luiz Fux é inacreditável. Em termos de qualidade, é incrível. Ele pode estar defendendo o que você discorda. Aquilo de que você discorda. Você pode achar que Jair Bolsonaro é culpado. Veja, não há a menor dúvida, nenhuma dúvida, nem no voto do Luiz Fux, de que, em algum grau, Jair Bolsonaro discutiu algo parecido com uma tentativa de golpe de Estado. Não há a menor dúvida, nenhuma dúvida. Aonde é que fica a confusão? Se o que ele fez são atos preparatórios, não alcançados pela lei, ou atos executórios, não alcançáveis pela lei, e para o Alexandre de Moraes também tem uma clareza cristalina. Sim, são atos executórios alcançáveis pela lei. Alcançáveis pela lei, tentativa de golpe de Estado. Não alcançados pela lei, absolvição da imputação de crime de tentativa de golpe de Estado. E aí, veja, por se tratar de um crime cujo nome é tentativa e não o golpe em si, como é que você define até que ponto um ato é preparatório e a partir de que ponto ele se torna executório? Todos os analistas têm uma clareza também cristalina. Os que acham que Jair Bolsonaro deve ser condenado entendem que são atos executórios. Tudo que aconteceu. Os que acham que ele deve ser absolvido dizem que não, que são atos preparatórios. E cabe na estrutura do Estado Democrático de Direito a um tribunal
aqui e em qualquer país civilizado, definir o que é e o que não é. E por enquanto está 2-1 para que seja. E o voto do Luiz Fux abre uma autoridade à decisão que é indiscutível. 1954, Suprema Corte dos Estados Unidos se debruça sobre um caso de segregação racial nas escolas dos Estados Unidos. E decide por 9-0 que isso é inconcebível, mudando uma compreensão da Suprema Corte do final do século XIX. 9-0. Se fosse 7-2, lá são 9. Se fosse 7-2, se fosse 6-3, se fosse 5-4, o valor da peça jurídica para os envolvidos teria o mesmo peso. Para o ex-presidente Jair Bolsonaro ser condenado por 4-1 produz o mesmo efeito do que ser condenado por 5-0. Dá na mesma, vai em cana. 3-2, vai em cana. Ah, mas aí pode ter embargos, não sei o quê, embargos declaratórios, embargos infringentes. Pouco importa, vai em cana. E se for 3-2 para ele, não vai em cana. E aí pouco importa se é 4-1 ou 5-0 para absolver. Já não dá para ser. Dá para ser no máximo 3-2. É bacana a unanimidade? É, porque confere peso e autoridade à decisão. Quando, nesse caso de segregação racial, imagine um 5-4. Quer dizer, então, que é controverso? Quer dizer, então, que nós estamos discutindo a segregação racial e tem gente que acha na Suprema Corte Americana, que meio que tudo bem, tira peso. Ainda que se pudesse dizer o seguinte: a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a legislação ou a atitude das escolas que segregavam os alunos por raça. Mas por 9-0 fica aquela discussão. É o seguinte: a Suprema Corte entendeu por unanimidade, ou seja, de forma incontroversa, que isso é inconcebível. Já não será de forma incontroversa. Essa é vamos dizer, a contribuição, o resultado da interferência, o resultado do voto do Luiz Fux. Não é incontroverso. Então, por um lado, tira o peso e a autoridade da decisão incontroversa. Por outro lado, o voto dissidente, ele desafia a maioria a pensar e desafia o país a pensar coisas que não pensaria se não houvesse o voto divergente. Então Luiz Fux faz pensar. Luiz Fux faz pensar o seguinte: estamos ou não cerceando o direito de defesa no Poder Judiciário brasileiro? A partir deste caso. É razoável distribuir ou acolher 70 terabytes de provas e entregar para a defesa a tarefa de analisar esse volume todo como se estivesse entregando um gibi? Faz sentido isso? Alexandre de Moraes e Flávio Dino entendem que sim, faz sentido. Fux diz: espera, não faz sentido. Então ele faz a gente pensar, puxa, de fato, e ele chama atenção. Olha só, Mensalão, foram 2 anos para aceitar a denúncia e 5 para julgar, 7 anos. Tá, qual é o contraponto do tempo longo para a defesa analisar as provas? Impunidade, morosidade do sistema. Então você já imaginou se fossem 2 anos para analisar as provas? 2026, 2027. 4 anos para julgar? 2031. 5 anos, 2032. Então em 2032 o Supremo Tribunal Federal estaria se debruçando sobre o caso Bolsonaro. O que estariam escrevendo os mesmos cientistas políticos, analistas sobre a Suprema Corte brasileira, se em 2032, só em 2032 a gente fosse ver o julgamento do Bolsonaro? Então, quando o Luiz Fux joga a luz sobre o cerceamento do direito de defesa, o que ele aponta como cerceamento do direito de defesa, alguém poderá dizer, e eu estou aqui fazendo esse papel, nós estamos preparados para aceitar 7 anos para julgar um caso como esse? E alguém vai dizer, mas será preciso 7 anos para entender o que aconteceu? Veja o que é impunidade no Brasil. E os julgamentos no Brasil não são morosos? Boate Kiss e outros tantos casos, sob o argumento de que o processo está andando no seu ritmo normal. É preciso que o Poder Judiciário
se revisite, se pense e se questione. E Luiz Fux contribuiu para isso de forma fabulosa, levantando essa questão, por exemplo, dos advogados, que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino não estão nem aí, não acham que é importante. E talvez a maioria do Supremo entenda que não é importante. Vamos ver o que diz a Carmen Lúcia. Até outro dia, se podia apontar um criminoso com base num reconhecimento fotográfico feito de forma informal, por exemplo, enviado por WhatsApp. Fábio França vai à polícia, faz uma denúncia de um determinada ocorrência criminal e mandam para ele por WhatsApp a fotografia do suspeito. É esse, é o cara? E aí ele diz, pois era aceito isso. Aí o STJ se debruçou sobre esse caso e, com base no artigo 226 do Código de Processo Penal, que diz qual é o rito para você reconhecer uma pessoa. Tem um rito. Fábio França tem que ser levado a uma delegacia ou uma repartição. E lá ele tem que primeiro tentar descrever as características sem indução daquele que seria o criminoso, para em seguida, com o suspeito eventualmente identificado, serem colocados esses suspeitos todos numa sala com pessoas semelhantes e o Fábio França vai lá e diz, é o número 2. É o número 2. Tem que ser assim. Depois se lavra um auto com testemunhas. Esse é o rito, para que a prova possa ser depois periciada, analisada e tal. Mas não, mandava por WhatsApp, esse cara aqui, foto de rede social, Larissa. Aí o STJ entendeu, isso está proibido. O artigo 226 não é uma recomendação de procedimento, é uma imposição legal. Tem que ser observado. Acabou. O que acontece? Quantas pessoas você acha que foram condenadas com base nesse reconhecimento porco? Alguém no STJ que funcionou como um Fux chegou e falou, não pode isso. Foi um habeas corpus que foi parar no STJ. Isso não pode realmente, a gente entendeu que não pode. Aquilo não ajudou a defesa? Ajudou a defesa. Mas não ajudou a sociedade? Ajudou a sociedade. Porque tudo aquilo que trabalha contra um réu, trabalha contra a sociedade. Porque se um réu pode ser condenado com base em provas relativas, qualquer um pode ser acusado com base em provas relativas. E o Estado Democrático de Direito, a sociedade, como a gente a defende, tem que ser construída para defender os inocentes. E para isso, de certa forma, acaba protegendo os culpados, que se escudam na inocência. E cabe à Procuradoria-Geral da República, de alguma maneira, desvendar o mistério com base em provas, evidências. E, vamos combinar, todo órgão colegiado, boa parte dos casos, ainda que, como eu observei, é bem adequado se alcançar a unanimidade para firmar uma posição e dar peso e autoridade. Maioria, forma-se maioria também no STJ, forma-se maioria no TST, forma-se maioria em qualquer tribunal colegiado e no STF também forma-se uma maioria. Isso é absolutamente normal, corriqueiro. E se não fosse assim, se fosse uma coisa clara, olha, o Fux deu um voto sem pé nem cabeça, quem somos nós, para dizer isso? Alexandre de Moraes deu um voto sem pé nem cabeça. Quem somos sustentar o que o Alexandre de Moraes sustenta, o que o Flávio Dino sustenta? E há elementos para sustentar o que o Luiz Fux sustenta, com um brilho que não se encontrou no voto desses dois primeiros. Vamos ver como é que vai ser o voto da Carmen Lúcia. Mas, se não houvesse controvérsia de nenhum tipo, bastaria a Procuradoria, com base nas provas levantadas no caso pela Polícia Federal, cumprindo o papel de polícia judiciária, quer dizer, levantar as provas, entrega à Procuradoria. Se a Procuradoria apresentar a denúncia, já está condenado, porque ele só vai apresentar a denúncia com base em provas indiscutíveis, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar e, de forma indiscutível,
vão decidir por unanimidade, contra ou a favor. Nem precisaria existir o Poder Judiciário, bastaria existir a Procuradoria-Geral da República. Ainda bem para o indivíduo que existe essas instâncias de controle social do Estado, para que você não possa entregar para nenhuma repartição ou departamento ou parcela do Estado o poder definitivo sobre o destino deste ou daquele cidadão. Ainda que, como disse o Luiz Fux, seja uma figura repulsiva, como ele ponderou, não se trata de um julgamento de ordem moral, mas tem que haver uma conduta criminosa e um tipo criminal que orienta essa conduta. Ele não enxergou e absolveu. Aí, como todo mundo que está incomodado com o Jair Bolsonaro, e eu me incomodo com o Jair Bolsonaro, com as atitudes antissociais, com o comportamento reprovável dele na presidência da República, com as palavras tortas e ignorantes que ele desferiu contra o Supremo Tribunal Federal, com as agressões pessoais que ele fez contra figuras públicas, com o filho dele, que é terrível, que é um horror, falando que cabe um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, chamar o ministro Alexandre de Moraes de canalha. Ele mostrou que ele não tem dimensão, não tem tamanho para ocupar a presidência da República. Ainda assim, essa é a minha opinião sobre isso. Resta saber se os fatos descritos constituem um crime. Luiz Fux diz que não. Alexandre de Moraes e Flávio Dino dizem que sim. E é dessa discussão, bela discussão, de finalmente uma discussão de alto nível, e o Luiz Fux propôs uma discussão de alto nível, não concorda, desmontem os argumentos do Luiz Fux, façam a lição de casa como ele fez. Ele fez uma bela lição de casa e tirou conclusões das quais você pode discordar, com as quais você pode concordar. E aí que o outro juiz, que o próximo que vem, que é o voto da ministra Carmen Lúcia, faça algo parecido. Não se deve esperar que se veja no Poder Judiciário votos dessa qualidade sempre. Volto a dizer, ele levou mais de um mês fazendo isso. Os juízes brasileiros não fazem isso. Não fazem isso. Muitas vezes ignoram as provas. Muitas vezes desprezam argumentos, depoimentos, jurisprudências, recorrem à legislação que já foi derrubada por algum motivo, uma jurisprudência que já foi superada. Eu vou citar o ministro A, o Nelson Hungria, como citou Luiz Fux. Aí o outro pega, não, eu vou citar o outro ministro. E aí tem um ministro que apontou para um lado, tem um ministro que apontou para o outro lado, constrói como quiser. Mas o fato é, nem todo juiz trabalha assim. E por que não trabalha assim? A qualidade da entrega jurídica no Brasil é questionável, é baixa. Nós nos orgulhamos, ou melhor, o Poder Judiciário se orgulha de ser um dos poderes judiciários mais produtivos do mundo. E é. Porque tem um monte de decisão tomada por juiz. A produtividade é uma discussão quantitativa. Muito voto, muita sentença, pouco juiz. Na verdade, temos muito juiz, mas eles decidem muito. Só que quantidade não é qualidade. Então a qualidade da prestação do serviço jurídico no Brasil é baixa. E o perfil punitivista é alto. A maior parte dos juízes no Brasil se comportam muito mais como Alexandre de Moraes do que como Luiz Fux. E a prova disso é a quantidade de habeas corpus impetrados todos os anos na justiça brasileira, uma das taxas mais altas do mundo, e que são recusadas. Luiz Fux, por exemplo, é um daqueles que mais recusou habeas corpus. Ele tinha um perfil, ele é de perfil punitivista. Neste caso, adotou um perfil garantista. Agora, apontar incoerências de Luiz Fux com posições anteriores, podemos adotar também, olhar para Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes e todos os outros. Não está em discussão, em julgamento, o juiz, como não está em julgamento Jair Bolsonaro. O que está em julgamento são os atos praticados por Jair Bolsonaro. O que está em discussão é o voto proferido
pelo ministro Luiz Fux. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.